Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritual do que a minha e do que a sua. Você viu que eu disse espiritual, não espirituosa. É verdade, são coisas diferentes, né? Você é espirituoso. Às vezes sou. Mas você não é espiritual. Muito dificilmente. Seu espírito tá onde agora? Agora. O cara tá lá em casa, na minha cama, Dormidão. deitadinho com a minha gata lá, É de mesmo? boas. É bom isso, você deixa o espírito lá descansando e vem pra cá desprovido de espírito. Seria bom se não cansasse o corpo, né? Eu vou perguntar depois pro pastor se é possível separar do espírito, hein? É uma boa questão essa, Será? hein? Tem o lance do fio de prata que tem na Bíblia. Você tá ligado? Tá sabendo disso? Tem um fio de prata que Mas dá liga. pra pegar o fio, derreter e ficar rico? Acho que não. Não dá. Aí... Mas também tem um fio de ouro. Esse aí dá? Também não dá. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat, você pode participar dessa live maravilhosa com a sua pergunta através aí do superchat, tá certo? Que a gente vai ler ela aqui no final. Lembrando que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas. Não adianta vir você pedir aqui pra gente mandar um salve pra sua tia que tá ligada a você por um fio de prata aí, que vai ficar meio complicado. Então manda umas perguntas da hora aí pra gente fazer aqui pro pastor, fechou? Fechou, tô tentando acertar aqui, ó. Tá bom. Aí, agora ficou bom, ficou Agora estiloso. Ficou estiloso. Seja bem-vindo, pastor, você tá bem? Tô bem, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos conversar bastante, então? Com a graça de Deus. Só que assim, eu fico até envergonhado de falar com o pessoal mais religioso, porque eu tenho um defeito, eu sei que eu tenho esse defeito, e eu não consigo corrigir esse defeito. Só Jesus na causa, será? Porque eu sou interesseiro, como que eu paro de ser interesseiro? Eu peço para meus convidados trazerem presentes para mim. Você trouxe? Bom, eu trouxe, mas com uma condição. Você não pode deixar ele cair. Como assim? Se você deixar ele cair, todos nós morreremos. É o pai da bomba atômica? Segundo, eu duvido que tenha um presente parecido com esse. Não pode deixar cair. Nossa, é uma bomba mesmo! Cara, e mano! É pesada! Fabi, eu duvido que você consiga. Vem cá! Na boa, faz um exercício. Olha isso. Vou fazer até eu levantar ainda. Cara, o que é isso, pastor? É uma bomba. Não. É uma bomba de um avião. Sério? Sério. De que época? Bom, a história é a seguinte. Um amigo meu visitou um veterano da aeronáutica. E por ser veterano da aeronáutica, ele colecionava alguns itens. E esse foi um dos itens. Uma bomba de um avião que era usada, claro, tanto para testes como numa possível campanha militar. Tem até as alcinhas aqui que eu acho que tira e ela cai, né? Sim, exatamente. Ela não é um míssil, era aquela de soltar, por isso é pesada, para cair no alvo. Não tem a parte de que Não, Tá. Fica tranquilo, ela tá desativada. Paquito, é uma bomba, tá? Tá bom, vou manusear com devido cuidado. Exato. Coloca aquela música. Bomba. Não, bomba. Quem que canta essa música, Fabi? Nossa, Você tá ligada, né? É das antigas daí. É bomba. Pastor, eu sei, tem livro aí também ou não? E aí pra é presente útil. Sim, agora útil. Esse livro Olha. aqui, da minha autoria. Como passar o dia com Deus, Isso. manual prático para a piedade cristã. Prefácio, olha que legal. Sim. Capa bonita. Sobre o que é o livro? É um livro como você dividir as suas tarefas do dia, a vida tem que olhar corrida. pela manhã. Isso, e ter o seu momento devocional sem comprometer suas tarefas particulares, como trabalho, faculdade, cuidado do lar com os filhos. É muito fácil, né? A gente Muito, deixar as tarefas do dia a dia, deixar a gente esquecer das coisas. Exatamente. Aí o que a gente faz? Entrega o restinho. Tu já tá cansado, tá um caco, a mente já não cabe mais nada. Aí na cabeceira da cama, Senhor, obrigado, pum. Eu queria pedir. Exatamente. Isso aí tá confundindo a oração com a pizza, com a dívida do outro dia. Já tá pensando no dia seguinte. Exatamente. Pô, que legal. E esse outro? Esse outro é do Paul Walsh, de uma campanha que nós estamos fazendo, Projeto 1 Milhão de Almas. Nós mandamos imprimir 1 milhão desses livretos, estamos passando a preço de custo. O que ele ensina? O verdadeiro evangelho de Cristo, o caminho da salvação. Como um pecador
pode ser considerado justo diante de Deus. Vamos falar muito disso hoje. Tá. Vamos então começar a falar disso. Qual é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, qual é o verdadeiro? E se tem um verdadeiro, imagino que tem pessoas aí propagando o falso. Muitos evangelho. falsos evangelhos. Bom, para nós sabermos sobre o evangelho, nós temos que aprender um pouco sobre criação, queda e então redenção. Evangelho vem da palavra grega euangelion, quer dizer boa notícia, boa mensagem. Que boa mensagem é essa? Primeiro Deus cria os céus e a terra com o seu grande poder. Está lá em Gênesis, cria em 6 dias. Cria o céu, as estrelas, cria a terra, os animais. No 6º dia, ele cria a chamada coroa da sua criação, a obra-prima. Tudo que Deus criou foi bom e foi perfeito. Mas existiu algo que foi a sua obra-prima. Foi o homem. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de modo que nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém, nada em todo o universo. Mas o homem, ele decidiu criar sua imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus tem os seus atributos, características pessoais de Deus. E os atributos são divididos em 2 categorias. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. E atributos comunicáveis, Deus tem e comunica às suas criaturas. Bondade, justiça, amor, santidade. Então Deus cria o homem e comunica esses atributos. Então o homem era moralmente justo, moralmente perfeito. E o que acontece? Coloca o homem aqui no jardim do Éden, coloca ele para cultivar o jardim e dá uma única ordem a ele, para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então viola essa única lei e o pecado entra em toda a criação. E o pecado é como um vírus. Para entender, talvez poderia ter exemplos melhores. Imagina quando um vírus entra em um computador. Ele não destrói o computador, não explode, mas ele corrompe o sistema, ele deteriora, ele não funciona mais daquela mesma forma. Assim aconteceu com o homem, ele se corrompeu. E com o pecado veio as maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente, a segunda maldição veio sobre a mulher, com dores dará à luz os teus filhos, e a terceira maldição recai sobre o homem e sobre a terra. Então vem a pior de todas as consequências, a morte espiritual. Tem a morte física, tem a morte espiritual. O homem não morria, Adão e Eva não morriam, eles eram eternos? Eu não acredito que sejam eternos, mas a morte não fazia parte daquele primeiro plano, ok? Tá. De modo que a obediência traria a morte para a criação. Então, de tantas... A desobediência. A desobediência. De modo que a pior consequência foi a morte eterna. A condenação ao inferno. Tá. Ok? Então, Deus condena o homem por causa do pecado, vem essa consequência drástica, e junto com ele, toda a descendência que viesse de Adão e Eva seria condenado com eles. Imagina dentro da perspectiva de um vírus. Se eles estão contaminados, logo sua descendência também virá contaminada. Foi isso que aconteceu. Todos que descenderam dos primeiros pais, Adão e Eva, vieram com a infecção, com a transmissão do pecado. E com o pecado, a sentença, a condenação. Então, por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação à justiça de Deus, à lei perfeita de Deus. E Deus, sendo justo que é, ele precisa punir o pecado. A punição vem com a condenação. Mas Deus também não é só justiça. Deus também é amor. E no seu amor, intenta um plano para salvar essa raça que agora está perdida. Essa raça está debaixo de maldição, está debaixo de juízo. Ele precisa salvá-la. E o que ele faz? Ele precisa resolver um grande dilema. Provérbios está escrito assim: quem condena o justo, quem condena o justo e absolve o ímpio, abominação é para o Senhor. Ok? Então não pode absolver o ímpio, nem condenar o justo. Como Deus, então, pode absolver o ímpio
sem ser uma abominação. Ok? Porque veja só, o transgressor, o infrator, merece a pena, a condenação. Se o juiz é justo, ele não pode simplesmente abrir as grades das prisões e falar: estupradores, assassinos, saiam porque eu sou bom. Não, o senhor não é bom, o senhor é injusto. Concorda? Esse é o grande dilema. Como um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo. Ele não pode simplesmente perdoar, senão ele estará passando por cima da sua justiça. Aí que entra a beleza do Evangelho. Resposta: Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso muda tudo. Muda o que tudo. começou na queda tem fim na crucificação. A solução, a única maneira de reverter o quadro, o estado do homem, da condenação, é o quê? Os pecados dos homens têm que ser punidos. Ponto. Não há como passar debaixo do tapete. Não há um lalau no céu. Não há como. O que acontece? Cristo, então, o plano de Deus é enviar seu filho, que era Deus, para se tornar homem. E nos substituir, morrendo da cruz. O que ele faz? Na cruz, ele leva os nossos pecados. E Deus, por ser justo, tem que punir os pecados. Ao invés de punir os pecados em nós, pune eles em Cristo. Porque na cruz, Cristo leva os nossos pecados sobre ele. A imagem é muito simples. Imagine um júri. Imagine um tribunal. Rogério Vilela é condenado por 10 crimes hediondos. O 11º, réu confesso. Ele é pego com sangue nas mãos. Condenado, ele vai passar agora, sentenciado a passar por um julgamento. No julgamento, ele confessa os crimes. Ele é culpado. A sentença, pena de morte. A hora que o juiz vai bater o martelo e decretar sua sentença, cadeira elétrica, ou nem sei qual são os métodos hoje, entra alguém no julgamento. Meritíssimo! Não! Não. Como não? Não o condene. Como assim? Ele olha para você: Vilela, levante-se daí. Tudo bem. Você se levanta e ele senta no seu lugar. Pode continuar, meritíssimo. E o juiz: espera aí. Você está querendo dizer que você assume os 10 assassinatos dele? Sim. Mas se você assumir os assassinatos, você vai ter que arcar com a punição. Sim, eu arco. Cumprir a pena. Cumprir a pena. Mas a pena é de morte. Pois eu morro. Ok. Então aquele homem é executado no seu lugar. Porque o Estado quer justiça pelos crimes e a justiça tem que ser satisfeita. Ou será satisfeita com você ou com qualquer outro. Ela não pode ficar sem ser satisfeita. Foi isso que Cristo fez. Tirou todos nós do banco dos réus e olhou para Deus, o juiz, e disse: cobra o pecado de todos eles de mim. Mas meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado como eles. Eu faço. Mas se você fizer culpado, você vai pagar a penalidade. Eu pago. Mas a penalidade é a execução sumária. Pode executar. Essa é a história de amor. A mais bela história que o mundo já ouviu. Mas se Jesus era homem, era carne, como ele suportou essa dor